Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai investigar um daqueles mistérios que tiram o sono de muito estudante. Como é que um texto, sabe, aquele texto tecnicamente perfeito, sem nenhum erro de português, pode acabar com uma nota bem abaixo do esperado? Pois é, nós vamos desconstruir uma redação real para entender isso direitinho. Então, vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão. Ter uma gramática perfeita, daquelas de manual, é o passaporte carimbado para nota 1000? Olha, o senso comum pode até gritar que sim, mas a realidade é bem mais surpreendente. E aqui está a prova viva disso. Essa foi a nota, 640 de 1000. Não é uma nota ruim, claro, mas está bem longe da nota máxima. O mais curioso é que, em alguns pontos, esse texto era simplesmente perfeito. Então a pergunta que fica é: o que aconteceu aqui? Para a gente conseguir entender essa nota, o primeiro passo é olhar para o desafio que foi proposto, ou seja, o tema da redação. É aqui que a nossa investigação realmente começa. Bom, o tema era bem específico e, vamos combinar, complexo. As palavras-chave aqui são tecnologia e combate ao crime organizado. E, mais importante, essa tensão que a gente vê destacada. Seria uma ferramenta de controle ou uma ameaça à liberdade individual? Era essencial que o texto todo girasse em torno disso. Guarde bem essa informação, ela é crucial. Certo. Agora, como é que uma redação como essa é avaliada? O Enem tem um sistema muito claro que se baseia em 5 grandes regras, as famosas competências. É quase como um checklist. Para decifrar a nota 640, a gente precisa primeiro entender as regras desse jogo. E aqui estão elas. Cada uma vale 200 pontos que no final somam os 1000. Pensa assim, a primeira e a quarta competência olham para a estrutura do texto, ou seja, gramática e fluidez. Já as outras três, a 2, a 3 e a 5, focam no conteúdo, se o tema foi entendido, se os argumentos são bons e se a solução faz sentido. Essa divisão é a chave de tudo. Ok, vamos mergulhar na análise. E para sermos justos, vamos começar com aquilo que o texto fez de forma brilhante. Porque sim, em alguns aspectos, essa redação era realmente exemplar. E este slide aqui, ele praticamente grita o mistério para a gente. Nota máxima, 200 pontos cravados em gramática e coesão. A justificativa oficial diz domínio excelente, articula bem as partes do texto. Ou seja, na prática, o texto era impecável na escrita, na conexão entre as frases, os parágrafos, tudo fluindo perfeitamente. Então, como é que uma redação que já larga com 400 pontos garantidos pela sua qualidade técnica termina com 640? É aqui que a história fica realmente interessante. Se a forma do texto era perfeita, o problema só pode estar em um lugar, no conteúdo. Vamos investigar agora onde exatamente esses outros 360 pontos se perderam. E aqui está a resposta, direta e reta. O laudo da avaliação apontou uma fuga parcial ao tema. Traduzindo, a redação em algum momento começou a falar de outra coisa, desviou do caminho principal que foi proposto. Agora, olhem só que diferença absurda na competência 2. Para tirar 200, era preciso desenvolver o tema proposto. A redação, com 80 pontos, até falou sobre criminalidade, sim, mas ela simplesmente ignorou o ponto central, o papel da tecnologia. Discutiu o crime de um jeito genérico e isso foi fatal. E aí o problema foi se espalhando, sabe? Efeito dominó. Na competência 3, que avalia os argumentos, a nota também foi 80. E por quê? Porque se o foco do texto está errado, os argumentos também vão estar. O texto falava sobre a romantização do crime. É uma ideia interessante? É, mas ela não se conectava diretamente com o debate sobre tecnologia, controle e liberdade. Os argumentos acabaram ficando soltos, genéricos. E, para fechar, a competência 5, a tal da solução. Adivinhem a nota? 80, de novo. A proposta era criar campanhas em redes sociais para acabar com a romantização. Mas espera aí, o tema era sobre o uso de tecnologia para combater o crime organizado. A solução simplesmente não conversava com o problema real que foi apresentado. E por isso, claro, também foi considerada fraca e fora de foco. Ufa! Depois dessa autópsia toda, o que a gente pode aprender com essa nota 640? Qual é, afinal, o grande segredo que separa uma redação que é só tecnicamente boa de uma redação que é excelente de verdade? Este gráfico aqui resume tudo de um jeito brilhante. Olha lá.
Os 400 pontos da estrutura técnica estavam garantidos, perfeitos, mas as 3 competências que dependiam do tema e do conteúdo somaram só 240 dos 600 pontos que eram possíveis. Foram elas que, no fim das contas, derrubaram a nota. E aqui está o veredito final. A lição mais importante é esta. A habilidade técnica, uma gramática perfeita, uma coesão impecável. Nada disso. Absolutamente nada consegue salvar um texto que não responde diretamente à pergunta que foi feita. A base de tudo é acertar no alvo. Então, fica aqui a reflexão final, né? A pergunta mais poderosa que se pode fazer ao escrever ou revisar um texto não é será que está bem escrito, mas sim, isto aqui responde exatamente ao que foi perguntado? Essa é a verdadeira chave que vira o jogo e transforma uma boa escrita em uma nota excelente. Uma lição em tanto.